Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos iniciar a nossa live aqui. Vou convidar o nosso convidado de hoje, é o Paulo Pereira, assistente social, e ele vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele, o trabalho dele lá em Natal. Então, começa a nossa live agora, 9 horas, atrasamos alguns minutinhos. Estava saindo de uma outra live, peço desculpa para os presentes. Oi, de novo. Boa Oi, noite. Nathalie. Oi, Fernando. Chamou, o Paulo já está aqui com a Oi, Paulo, tudo bom? gente. Oi, Paulo, boa noite. Renato, boa noite, Fernando. Tudo bom? A gente está Muito boa aqui agora, a gente não noite. está apanhando mais. Porque a gente manda o convite, o Instagram demora para enviar, a gente fica aqui rodando, rodando. Agora a gente está mais rápido. Agora está mais rápido. A gente vai Vamos lá, aprendendo todos os dias, a gente aprende um pouquinho, né? com certeza. É, Teria que ter um recurso para a gente preparar. E aí, vai, pessoal. 3, 2, 1, valendo. O Então nosso vamos lá. colega deu a opção da gente fazer em formato de podcast, Sim, que bacana. pode até ser mais interessante, porque às vezes a pessoa pode estar dirigindo ou estar fazendo alguma coisa e tá ouvindo, né? Sim, Exatamente. Então vamos lá. Então, pessoal, então a live de hoje é com o Paulo Pereira, né? Ele é assistente social lá em Oi, Natal. Newton. E ele vai fazer a apresentação para a gente, vai contar um pouquinho sobre a sua história, né, sobre o seu trabalho, e a gente vai estar fazendo perguntas relacionadas à área dele, né? Então, se vocês tiverem algumas perguntas, pode colocar aqui. Paulo, seja bem-vindo. Paulo, que é todo seu, fica à vontade. obrigado, Muito Fernando. bem-vindo, Paulo. Obrigado, Nath. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos que entram, participam dessa live. Grande abraço para Oi, Milton. Newton. Boa noite, meu amor. Oi, Emil, tudo bom? Rosiane Santos, aí do Rio de Janeiro, também assistente social. E para mim é uma alegria, e fiquei muito feliz ao receber esse convite, primeiramente sabendo do convívio também vocês têm com o Milton Gomes. Né? Milton Gomes é uma Exatamente. grande referência no Brasil, na enfermagem. E eu vou me apresentar um pouquinho. Né? Eu Por sou favor. Paulo César Pereira, sou assistente social, com especialização em gerontologia e saúde mental. Sou também técnico em enfermagem, com muita alegria, com muito orgulho. Tenho 26 anos na profissão de enfermagem, tenho 9 anos na profissão de serviço social, o qual hoje o meu exercício é na assistência social, desenvolvendo esse trabalho junto com a gerontologia, que é minha paixão, e a saúde mental, que também é outra coisa que eu trabalho há anos, e isso me faz crescer cada dia. Né? Então, eu sou de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, já estão convidados ao dia que vira Natal, dar uma ligada para Paulo, né? Opa,
E, Com certeza. Não conheço, gostaria de conhecer. Modéstia à parte, muito bonita. É a cidade do sol, né? Como dizem. Tem a Ponta Negra, tem Genipabu, tem várias atrações aí bonitas para se conhecer. E através dessa ferramenta aqui, a gente quer explanar um pouquinho daquilo que a gente faz, né, dentro dessa expectativa. Eu tenho uma linha de trabalho muito forte, que é a Lei da Pessoa Idosa, né, que é a 10.741 de 2023, que no dia 1º de outubro está fazendo, de 2003, está fazendo 20 anos, o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, essa linha que a gente trabalha. Estou bastante tranquilo aqui para tentar trocar essas experiências com vocês e dizer o quanto vale a pena a gente traduzir o sentimento que a gente tem dentro de uma profissão que a gente gosta de fazer. Mais uma vez, um grande abraço para Milton e todos aí, Milton, Jefferson Caprone, essas pessoas que eu tenho um carinho imenso, Andréia, né, que é hoje presidente do ABC Cuidador, essa relação com essas pessoas pela questão da enfermagem. Para que vocês possam fazer qualquer tipo de pergunta. Quanto está a nossa população? O vídeo está... Deu uma cortada no vídeo, mas ele está estabilizando de novo. Tá, que a população idosa está num crescimento muito acelerado. Ao ponto de 2000, a população bem maior do que a população mais jovem, né? Então, isso se público para esse público que merece um grande respeito do poder público, da gestão, até porque a perspectiva é que nós chegaremos a uma idade do envelhecimento, né? E a minha especialidade é justamente estudar o envelhecimento. Gerontologia, né? Ô, Fernando, a gente conversou com uma pessoa que estuda gerontologia. Eu queria entender, porque todo mundo que estuda gerontologia fica apaixonado por essa área. É uma área que eu conheço pouco. E eu queria entender melhor. A gente está, lógico que a gente vai tratar da categoria dos cuidadores, e eu queria saber de você que já tem muito conhecimento, claro. O que você vê daqui? Qual que é a projeção que você vê para a categoria dos cuidadores dentro desse cenário com relação ao aumento salarial, né, do piso para os técnicos e em detrimento também ao aumento salarial dos cuidadores? O trabalho que vocês fazem também é muito lindo, de estar colocando o cuidador, criando um lugar certo do cuidador, né? Sim. A Lei Complementar 150 de 2015, ela já diz que ela é regulamentada, né? Acredito que vocês conhecem ela, que é a lei onde regulamenta a função, a princípio, do empregado doméstico. Isso inclui também o cuidador. E vocês já fazem parte da gerontologia, vocês são cuidadores. Nós que somos profissionais da enfermagem, que temos uma vertente voltada para a pessoa idosa, fazemos um pouco da gerontologia. Por que eu digo isso? Os cuidadores, na sua essência, ele trabalha a qualidade de vida daquelas pessoas que mesmo acamadas estão. Mas a proporção e a ideia é que nós trabalhemos essa qualidade de vida justamente para que esse adoecimento não rápido. É uma qualidade de vida onde o próprio Sistema Único de Saúde se detém também no próprio artigo da Constituição, o artigo 196, que ele delimita que saúde é direito de todos e dever do Estado. Aí vamos lá para o artigo 15 do Estatuto da Pessoa Idosa, que vai justamente reger o que é saúde com qualidade de vida, dentro dos direitos sociais, são o artigo 6º da Constituição, que bem sabemos, né, que
O idoso tem direito a tudo, a lazer, o idoso jamais vai perder a sua intenção sexual, ele vai ter, claro que limitações, como a gente vai ter limitações no decorrer da idade. E a qualidade de vida que nós estudamos, que nós nos aperfeiçoamos dentro da gerontologia, é justamente fazer com que esse idoso envelheça com qualidade. É igual o Fusca, né? Hoje o Fusca, tem Fusca que anda muito bem, porque o seu proprietário conseguiu cuidar dele muito bem, né? Enquanto a gente compra um carro muitas vezes do ano que não consegue passar 1 ano, 2 anos, já começa a dar problema. Ou seja, isso é qualidade de vida. Eu costumo dizer o exemplo do Fusca, porque é um carro que o Brasil conheceu, é um carro que o Brasil se apaixonou. Sim. E a perspectiva minha, sua, Nath, de você, Fernando, de todos nós aqui, essa live aqui, é que um dia possamos chegar à nossa idade acima dos 60 anos, com a qualidade de vida, mas para que eu possa chegar com essa qualidade de vida, eu preciso me cuidar antes de chegar aos 60, 65 anos. E a profissão, ela está para justamente orientar. É igual o clínico geral, é igual o geriatra, que ele tem uma especialidade, é igual o pediatra, o ginecologista que tem sua especialidade. E nós também temos essa especialidade como um caminho de orientações também para essas pessoas da terceira idade. E vocês, cuidadores, já fazem, se não diretamente, mas indiretamente, a gerontologia dentro do ambiente do trabalho de vocês. Porque a essência do trabalho de vocês é muito bonita, né? É um cuidar, que além desse cuidar, vai muito além. Da mesma forma, somos nós que temos esse princípio de cuidar da pessoa idosa. A gente entende que essa pessoa é uma biblioteca. E quando a gente perde um idoso, é uma biblioteca e um acervo que se acaba. A história fica para outros. Mas a vivência dessa biblioteca e desse acervo, a gente não vai ter dentro da presença dele. E eu digo muito que eles precisam estar sempre dentro da dinâmica da leitura, do exercício físico, da alimentação, justamente para que ele não se acame, para que ele não entre em um processo depressivo. E isso é uma estrutura, porque tem pessoas que com 60 anos já estão aposentadas. E se não tiver um cuidado, essa pessoa vai ter um adoecimento. E cabe a nós... A gente brinca, né? A gente brinca quando a gente é pequeno, a gente fala, quando a gente for adulto, né? Quando a gente for adulto, eu vou fazer todas as coisas quando é pequeno. Quando é adulto, eu vou fazer as coisas de adulto. Aí, quando é adulto, a gente fala, quando eu envelhecer, que eu me aposentar, eu vou assistir todos os filmes, eu vou passear, eu vou aproveitar que eu não pago passagem, eu vou para todos os lugares. E a gente envelhece e a gente vê que a sociedade não está preparada em muitos aspectos para receber a gente, né? Exato. É uma das grandes... Na verdade, pode falar, Nath. A saúde pública brasileira, ela não tem preparo para a saúde do idoso de uma maneira... É que a gente já vê isso todos os dias. Não tem preparo nem sequer para a saúde que não seja do idoso, né? Como é que fica isso? É realmente uma luta maior do que a gente pode imaginar, né? Mas, Nath, eu lhe digo uma coisa, a gente tá com a população de 215 milhões de habitantes, segundo o IBGE agora, né? Dentro dessa população, a gente tem 33 milhões de idosos. Ou seja, estamos com quase 20% da população brasileira idosa. A perspectiva até 2050 é que essa população ela triplique. E você faz um levantamento importantíssimo. O poder público está preparado, existem políticas públicas de acolhimento a esse grupo. Será que esse grupo não vai adoecer sem ter um cuidado, sem ter políticas públicas de fato fomente a qualidade de vida dessas pessoas? Então, isso é uma das grandes preocupações nossas que a gente trabalha. A gente trabalha justamente para fazer com que
absorva, que essa população absorva, para que o poder público absorva, nós precisamos chegar nas casas legislativas municipais, estaduais e federais e levar as nossas ideias, e levar as nossas propostas como uma bandeira para fomentar, de fato, políticas públicas voltadas para o idoso. A gente vê nossas praças totalmente desorganizadas, a gente vê desorganizados, onde poderia estar aquele idoso ali fazendo uma leitura. A gente vê a insegurança no nosso país, onde o idoso, em vez de aproveitar a idade dele, ele se recua com medo de sair de sua própria casa. Ou seja, então, a gente não está preparado para isso. 141 milhões são de pessoas de 15 a 59 anos. Veja que 59 anos já é chegando na idade que a Constituição diz que essas pessoas se tornam o idoso. Então, eu até vou mais além dentro desse estudo e dessa pesquisa. A gente vai estar aí com quase 60% em 2050 de pessoas idosas, muito maior do que uma população jovem. Porque o índice, ninguém tem mais 3, 4 filhos. Né? E os idosos, quer queira ou quer não, com toda a dificuldade, ele vem absorvendo algumas práticas. Hoje você chega nas academias, aí você pode até dizer, Paulo, você está se contradizendo. Não. Isso, se a gente tiver políticas públicas, a gente vai ter a saudabilidade desses idosos. E o que a gente não quer ter é uma quantidade de idosos doentes, vivendo em uma cama cheia de escara, tendo AVCs pela uma falta de qualidade de vida, tendo aí depressões e depressões, síndrome de pânico, aí afeta também a saúde mental deles, porque afeta também é outra especialidade que eu tenho, né? A saúde mental e a gerontologia. Então, isso me traduz que esse estudo ele pode ir muito mais além. E nós, como cuidadores de idosos, nós, como defensores dessas pessoas idosas, a gente precisa construir, a gente precisa sentimentalizar ideias para que esses poderes públicos, né, os legisladores, eles possam estar levando essas ideias e projetando projetos de leis. Os cinemas precisam ter mais idosos, os restaurantes precisam ter mais idosos. Né? Só a juventude que precisa estar no shopping, no restaurante, precisa ter mais idosos. Então, eu digo muito... Você falou de uma coisa importante, desculpa, você falou de uma coisa muito importante, porque hoje mesmo, hoje não, né, esses dias, mas hoje também aconteceu, e eu sei que isso é uma coisa que é constante, porque a gente acaba trabalhando, a gente faz esse trabalho de pré-seleção para algumas pessoas, né, para a área da saúde, para cuidadores, né, e aí tem os auxiliares e técnicos. E eu vejo, acabou de acontecer, inclusive comigo, né, uma pessoa de 65 anos, 65, eu considero uma pessoa que está ainda, se ela está disposta a trabalhar, ela está bem. E, assim, mas que o mercado já não aceita. E aí eu fico pensando, como que vai ser, né? Como essa pessoa precisa trabalhar. Já que a gente sabe que, de acordo com o IBGE, a gente vai ter mais idosos no mercado. Qual que é a sua opinião sobre o mercado de trabalho em relação às pessoas com mais de 60 anos? Mas é justamente esse incentivo que essas pessoas precisam. E quando eu falo em políticas públicas, também é essa geração de emprego para que essas pessoas que têm uma capacidade de organização, uma capacidade de compromisso, ser mesclada no mercado de trabalho. Então, isso se faz como políticas públicas. As casas legislativas deveriam construir projetos de leis. Ele não faz o projeto de leis voltado para o menor aprendiz, então tem que fazer, como você falou, Fernando, a gente vai invertendo. Então, ele tem que fazer também um projeto de lei. Eu não digo nem que tem cota, porque eu sou um pouco contra a questão de cota, porque a própria Constituição já diz para a gente que todos têm o mesmo direito perante a lei. Então, mas que tenha essa cota para um idoso, que tenha 25%, 30% como lei,
voltada para a questão de pessoa. As pessoas terminam adoecendo por quê, Fernando? Por que nada? Porque quando chega aos 50 anos, é demitido de uma empresa porque a empresa não quer pagar todos os direitos trabalhistas dessas pessoas como deveriam fazer, como se saíssem deles, aí demite esse emprego, essa pessoa de 55, 58 anos, essa pessoa já começa a ter problemas de saúde mental, porque ele já começa a se preocupar com a responsabilidade que ele tem na sua família. Como é que eu vou pagar minhas contas? O mercado não quer me aceitar. Então, quando eu direciono a questão da política pública para as pessoas da terceira idade, é justamente que esses legisladores possam pactuar que essas pessoas não possam estar fora do mercado de trabalho. Até porque a gente precisa entender do valor que ele tem para o mercado, da experiência, da responsabilidade. Eu não estou dizendo aqui que os jovens são irresponsáveis, mas é um processo de vida que eles teve. E quando chega nessa idade, eles querem dar o máximo deles. Ele se sente útil quando chega um jovem lá para conversar com ele, para pegar uma experiência com ele, e ele também trocar experiência com esse jovem. Você vê a felicidade quando a gente vê uma pessoa de 60, 70 anos mexendo no computador, que ela aprende a fazer o mínimo ensinado pelo jovem. Você vê a alegria. Queria aproveitar também e mandar um abraço para o meu querido amigo Carlos Mota, inclusive foi o zagueiro aqui do América de Natal que marcou o Romário aí no Rio de Janeiro, né? Jogou inclusive no Mogi Mirim de São Paulo. Então, um grande abraço para ele, Rosiana, que está aqui conosco na live. Um grande abraço para o Uds também, que está aqui na live, é um assessor parlamentar, inclusive esse chefe de gabinete de um assessor parlamentar que é cadeirante, que faz um trabalho voltado à acessibilidade que os idosos também precisam. Mas eu queria levantar também um tema para você, Nath. Você falou de uma coisa importante da saúde mental, e aí eu lembrei dessa pessoa que eu conversei hoje, que ela não conseguiu, né, uma vaga de emprego porque ela tem, por conta da idade dela, de 65 anos de idade. E aí, eu pensei, agora você falou sobre a questão da saúde mental, e ela mesma reconheceu, ela me falou, Nathalie, eu acho que eu não estou conseguindo ser contratada pela minha idade. Isso já pode ser um sinal de que a pessoa já está começando a entender que ela não é mais útil para o mercado, e isso pode ser já o início de uma possível depressão, ou até a pessoa pode começar a se sentir incapaz, né? Que é uma característica, que é um sentimento que vai levar ela a ter uma depressão futuramente, no caso. Pegando o gancho da Nathalie, muitas empresas, casas de repouso, quando anunciam vagas, elas falam que ela paga apenas uma condução. Aí quando tem a oportunidade de ter um profissional com bastante experiência que não paga a condução, gera esse preconceito, né? E uma segunda pergunta, já emendando, a luta na classe política começa ali na aposentadoria, né? De a pessoa dignamente se aposentar, né? Depois de 30 anos de cumprimento de trabalho, e eles estão cada vez mais elevando essa idade média, né? Essa idade do... Perfeitamente. Né? Então, assim, eu até digo para alguém que possa acompanhar essa live, você que tem a melhor idade, você que tem a melhor idade, levante a cabeça, porque a experiência que você tem, o compromisso, a responsabilidade que você tem, tira de você. E eu acredito que você tem que ir à luta. Você não pode parar, estacionar e dizer que você não é capaz. Pelo contrário, você é muito capaz. Se assim não fosse, você não tinha criado, você não tinha feito uma família e você não tinha produzido para enriquecer muitas vezes aquela empresa que você trabalhou. Então, exatamente. São esses detalhes que a gente precisa, Fernando, Nathalie, insistir, levando
Eu vou repetir aqui as casas legislativas, porque quem fazem as leis são elas. Se dependesse da gente, se dependesse de nós, o cuidador ganhava super bem, o profissional de enfermagem ganhava super bem. Nós, assistentes sociais, estamos lutando por um piso que está lá no artigo 7º da Constituição Federal, que muitas vezes as pessoas ignoram a dar um piso, né? Eu vejo a importância do cuidador, do agente comunitário de saúde, são profissionais vitais para a qualidade de vida daquelas pessoas, para a continuidade da vida daquelas pessoas. Porque a responsabilidade é tamanha. E você sabe que a violência, levantei também aqui até um dado para vocês também, a questão da violência, né? Ela parte, muitas vezes, do próprio lar, né? A maioria das violências contra os idosos, essa discriminação já parte do próprio lar. E isso faz com que essas pessoas percam todo o estímulo. Por isso, cabe a nós, profissionais, cuidadores, assistentes sociais, profissionais de enfermagem, psicólogos, ter essa sensibilidade não só técnica, claro, que a técnica a gente precisa levar como a nossa ferramenta de trabalho, como a nossa ferramenta, mas por trás dessa técnica tem um ser humano, né? Nós somos seres humanos que, se beliscarmos, vai machucar, se cairmos, vai doer, e da mesma forma, essas pessoas. E a gente precisa motivar eles sem o papel de coitado, sem o papel de sensibilizar que ele não tem. Pelo contrário, a gente precisa dizer para eles o quanto ele é importante, o quanto ele está passando de experiência para mim. Eu vou contar um fatozinho aqui. Eu tive 11 anos acompanhando, eu já tive home care, eu já coordenei home care, já tive empresa de home care. E eu acompanhei um juiz durante 11 anos, mas simplesmente o médico disse que ele não duraria 6 meses na mão da enfermagem, né? Então, assim, nós provamos. E dentre essas equipes, a gente também trabalhou com alguns cuidadores. Então, a minha vontade, a essência, o meu sentimento de ter me especializado, de ter me entregado a essa especialização, a essa função, foi justamente mostrar para eles o quanto há uma importância. Mas na minha vida toda, eu sempre trabalhei 26 anos na psiquiatria, que é a saúde mental que eu faço hoje, e muitos anos, né, inclusive com pastorais de igrejas, pastorais da pessoa idosa. Então, assim, eu tinha todo esse caminho a seguir com a pessoa, com a pessoa da melhor idade. E eu comecei a refletir também, poxa, depois de 50 a gente já está começando a partir para um lado, né? E a gente precisa ter essa empatia, porque a gente quer receber aquilo que a gente está dando, que a gente está doando. E a gente precisa sim, ter essa relação, ter esse laço de compartilhamento. E eu trago dados aqui, inclusive começo com o meu estado, né? Que assim, teve um aumento de 81% dos números de denúncias no Disque 100. Né? Nós tivemos no Rio Grande do Norte 572 denúncias só nesse período que estamos aqui, não terminou nem o primeiro semestre, no mesmo período do ano passado. Tivemos no Pará 502 denúncias, tivemos no Tocantins 106 denúncias, no Distrito Federal 558 denúncias, no Rio de Janeiro 3.743 denúncias, em São Paulo 5.934 denúncias, com aumento de 50%. Inclusive, pela questão proporcional, ela vem até menor, São Paulo, né? O Rio ainda bate um recorde de muitas agressões com a pessoa idosa. E isso também é uma preocupação, e a gente precisa desenvolver as políticas públicas voltadas à segurança dessas pessoas. Porque, dentre isso, eu faço um estudo de caso aqui com 24 idosos. Eu faço um estudo de caso em uma comunidade com 24 idosos. Dentro, justamente, acho que vocês até
colocar o símbolo lá no card, a promoção à pessoa idosa, inclusive na saúde. O direito do idoso ele está sendo violado demais. Eu não gosto de dizer que eu estou, como assistente social, para garantir o direito do idoso. Não, até porque o direito já é garantido por lei, né? A gente precisa viabilizar esse direito, que é negado, que é negado todo. O livro, né? A gente tem ele impresso, são muitos direitos, mas a gente sabe que isso não existe na prática. Sim. E o idoso, ele tem ele tem, assim como o Estatuto da Criança e Adolescente, na Lei 8.069, o idoso também ele já tem vários direitos em vários documentos, como você está dizendo. Lá na Lei 10.741 de 2003, como a gente frisou aqui, lá na própria Constituição, na Política Nacional do Idoso, que é a Lei 8.842, lá no artigo 6º da Constituição tem todos os direitos sociais que o idoso também para recebê-los. Tem a Lei 80.080, que é o Sistema Único de Saúde, que é a saúde onde o idoso precisa ter pelo poder público, ofertada pelo poder público, até pela questão de altos impostos que ele pagou. Né? Aí tem a lei, tem o artigo 205 da educação. O idoso, de vez em quando, a gente também fez uma pesquisa e a gente está vendo muitas pessoas depois de 45, 50 anos nas faculdades, né? E a gente precisa dar esse estímulo. Olha que a gente está buscando políticas públicas para os idosos, mas apesar da gente ver isso, mas o avanço, no meu ponto de vista, ainda foi muito pequeno, ainda é muito pequeno e a gente precisa avançar muito mais. O próprio artigo 215, a cultura e o lazer, cadê a cultura e o lazer para o idoso que a gente não tem? Então, são essas coisas que a gente precisa se atentar. A gente tem uma vertente também que é a política nacional do idoso, né? Inclusive, a gente tem uma conferência dos idosos todos os anos, onde a gente vai trabalhar isso, não só nas conferências de saúde, não só nas conferências de saúde mental, mas também nas conferências dos idosos. E a gente precisa, no dia 1º de outubro agora, comemorar esse estatuto, dizendo para a sociedade que esse estatuto, de fato, precisa ter um cuidado especial dentro dos direitos que esses idosos têm. Que muitas vezes essas leis, elas são atropeladas. Por quê? Porque os próprios fiscalizadores, as próprias leis, as brechas delas, terminam fazendo com que a violência perante aos idosos, ela permaneça. É um aumento enorme desse número de agressões ao idoso. Ninguém tem paciência. Ninguém tem paciência. O cuidador nasceu porque o cuidador nato deveria ser a própria família. Mas o cuidador nasceu porque as famílias não têm a habilidade que deveriam ter com seus idosos, com seus entes queridos. Né? E assim, o nascituro da função, da profissão tão vital para a sociedade de cuidador, ela vem traduzir para essa sociedade a tão grande importância dessa profissão. E a gente clama ao poder público que valorize essa profissão. Valorize a profissão de quem cuida, porque quem cuida de quem precisa de cuidado, e quem não quer dar o cuidado, pode e não quer, muitas vezes, são as pessoas que mais têm um poder aquisitivo, que deixa os seus idosos, inclusive sobre as nossas responsabilidades, e saem, porque não querem ter essa paciência. Então, eu parabenizo... Como que você vê o setor privado que oferece, hoje, né, oferece e vai aumentar muito, né, essa oferta de trabalho de cuidado aos idosos, que eu estou me referindo, no caso, às ILPIs, casos de repouso.
Você ainda acha que a gente deveria ter uma atuação do poder público maior do que o setor privado? Como que você vê isso? Porque, sim, existe várias histórias, vários exemplos. Tem muitas empresas, existem muitas empresas sérias que eu adoro, que eu tenho, que eu conheço e que eu assim, acho maravilhoso o trabalho. A gente entrevistou uma RT que ela é muito gente boa mesmo, muito profissional, e que ela até mesmo falou assim, a gente não tem que ser, a gente não precisa trabalhar e a gente não tem que treinar nossos cuidadores e falar para eles que eles têm que ser humanos, porque não, nós somos humanos e temos que continuar sendo assim com os idosos. Mas a questão esse aumento vai fazer também com que o setor privado ele também veja isso mais por um lado financeiro, um lado mais lucrativo. Igual a indústria do remédio, assim, entende? Isso, o idoso vai virar mais como se fosse você sabe o que eu estou falando, né? O idoso ele vai virar um produto, né? Exato. Mas assim, eu vejo o seguinte, vocês, como cuidadores e todos os demais cuidadores, eu acredito que cada um tem um pouquinho de cuidado, né? Eu mesmo tenho minha sogra, que é acamada, e nós cuidamos dela, né? Com todos os requisitos que o Serviço de Atendimento Domiciliar dá, que é o SAD, né? A gente foi buscar tudo isso, inclusive caberia até a mim buscar isso dentro da lei, e nós fomos buscar isso, e a gente tem várias perspectivas, Nath, que vai ser uma das profissões muito assediadas, porque a partir do momento que a gente começa a ter um crescimento da população idosa, a população ela não vai virar pedra. Né? Hoje está aqui o depoimento de Paula Francinetti, que escreveu aqui na nossa... Ela disse que tem uma idosa de 98 anos na casa dela. Antigamente a gente... Né? Hoje a gente está vendo pessoas com 98 anos lúcidas, mas ela disse que passa uma grande dificuldade. E muitas vezes as pessoas deixam sobre a responsabilidade de uma pessoa só da família. Então, eu acredito que o setor privado ele vai buscar esse investimento. Agora, ao mesmo tempo, o setor privado ele explora essa mão de obra que é muito valiosa. E a gente precisa ter essa ascensão para justamente que essa profissão vital, como eu digo, tenha de fato essa valorização. Não sofrer tanto, 65 anos, como a enfermagem sofreu. Vejamos, o agente comunitário de saúde, hoje ele tem uma boa representatividade em vários estados, em vários municípios, e ele teve uma boa ascensão. Por quê? Porque eles demonstraram o grande valor que ele tem lá na ponta, utilizando-se de fato do mecanismo, principalmente nas unidades básicas e mais ainda na estratégia de saúde da família. Hoje, por quê? A lei não foi cumprida para que o assistente social, o psicólogo esteja lá na escola, esteja lá na unidade de saúde que deveria compor a estratégia de saúde da família. Para quê? Justamente para evitar a doença mental no próprio trabalhador, que muitos estão lá idosos, sem condições de fazer tanto, porque ele não tem o cuidado da própria instituição que tem acolhendo ele. Então, eu acho, eu penso, eu imagino, eu tenho essa perspectiva que o setor privado ele vai avançar muito nessa questão. Agora, o cuidador ele precisa estar preparado pela valorização. Eu sei que vocês se capacitam todos os dias, que vocês têm a noção, buscam o verdadeiro conhecimento, porque vocês buscam
esse cuidado? Vocês buscam entender a anatomia daquele idoso que muitas vezes teve um AVC, que sente dor, muitas vezes em um movimento que alguém vai se fazer com ele. Vocês têm esse cuidado. E às vezes até muito mais, vou dizer para vocês, que não fiquem com raiva de mim, os meus colegas da enfermagem, até muito mais do que alguns profissionais da enfermagem. Não estou aqui denegrindo uma das minhas profissões, mas eu vi cuidadores com a essência do nome muito mais cuidador do que alguns colegas da enfermagem que eu já me deparei no trabalho. Então, eu sempre busquei ser uma pessoa humanizada, justamente porque eu penso que eu chegarei à terceira idade, né? A melhor idade. Sim. Eu penso, é a nossa perspectiva. Quero mandar também um abraço para minha colega enfermeira. Quando você falou da questão dos auxiliares e técnicos, a gente conversou hoje com uma cuidadora, que hoje ela é auxiliar, né? Mas ela também falou isso, mas foi de uma maneira carinhosa, até porque a gente que trabalha todos os dias com cuidadores e vagas e toda essa coisa, a gente vê cuidadores que estão trabalhando há muitos anos e que eles manipulam atividades de uma maneira já avançada. Então, eles, digamos, né, é contratado ali, ele entra numa casa junto com um auxiliar ou um técnico que está recém-formado, ele vai ter mais conhecimento, sim. Então, é uma maneira de falar que é uma realidade, entende? Então, ela falou isso de forma bem tranquila. A gente fala porque a gente sabe, a gente partilha isso com colegas que são técnicos, que são auxiliares, mas que eles vão começar a ter todo esse conhecimento ao longo dos anos, né? Tem uma colega nossa aqui, lá da cidade de Macaíba, que é uma cidade aqui no estado do Rio Grande do Norte, inclusive minha colega de turma, centro social, está fazendo a graduação de enfermagem. Ela está aqui parabenizar todos, um ótimo bate-papo, várias vertentes, né, a ser falado, desenvolver as políticas públicas da pessoa idosa. Obrigado, Aparecida, pela presença, obrigado, né, Paula Francineto, obrigado a Mota, que estão, né, contra a violência doméstica contra o idoso. Eu ouvi observar aqui muitos depoimentos, né, Maria Romanel também, outra enfermeira, inclusive já formação, está terminando aí saúde coletiva com a especialidade, inclusive já convidei de fazer parte de uma equipe nossa, né? E aqui são muitos depoimentos, né? Que depois vocês vão ver, a gente pode aqui depois Hudson, né? Alongamento, produção de uso das máquinas em academias de rua, e Hudson dando uma ideia. Nós estávamos falando disso hoje. Hudson? Não, sobre quando o idoso ele entra no residencial, numa casa, quando ele passa a conviver dentro de uma casa de repouso, né, até pela segurança dele e para a paz do familiar, para que ele possa tocar né, o trabalho dele, e ele precisa trabalhar e tocar a vida dele, e ter a tranquilidade de que o ente querido dele, o idoso, está numa casa de repouso, onde ele vai ter todo o amparo, né, um amparo completo. E a gente estava falando da autonomia, que a partir desse momento, em que ele passa a morar numa outra casa, né, numa ILPI, uma casa de repouso, ele já começa ele já começa a se deparar com a perda da autonomia. Então, nós, cuidadores, né, a gente conversando com a cuidadora, colega nossa, né, do grupo, ela fala do trabalho dela, onde ela trabalha mesmo de forma dura para que ela consiga manter a autonomia desse idoso, porque ele tinha essa autonomia quando ele estava na casa dele, de levantar, de pegar o café dele, de pegar a água dele, de ter a autonomia de fazer as coisas dele, de ir lá fora e tomar um pouco de sol. Então, quando ele passa a fazer parte de uma casa de repouso, LPI, uma entidade, a gente já sabe que ele vai perder a autonomia dele. Então, nosso dever de cuidador é trazer o máximo de autonomia para esse idoso. É sobre isso que... Por isso que eu digo da vitalidade, vital. Eu acredito, você olha para o céu e vê todas as estrelas brilharem. Ninguém tira o brilho da outra, né? Eu acredito que não tem que haver
competições, até porque todos se tornam uma equipe multidisciplinar. Infelizes aqueles que olha para você e a inveja pelo bom serviço que você faz. A gente se depara de quando em vez com isso. Mas, assim, eu acredito que a gente precisa buscar essa essência dentro dessa perspectiva de valorização e essa autonomia que vocês buscam a motivá-los, isso é de suma importância. É de suma importância. E eu percebo, dentro dessas ILPIs, o carinho, o amor desses grandes profissionais. E aqui, como profissional da assistência, a gente sempre busca motivá-los eles para que eles busquem essa valorização. Né? Porque o conhecimento, ele é uma das coisas mais importantes que a gente carrega nessa vida. E quando o que a gente não pode, e muitas vezes a gente se detém, é entrar no lado sentimental dessas pessoas, que muitas vezes a gente termina se tornando até como se fosse uma família, pela confiança que ele adquire, muitas vezes, na gente, em vocês, e a gente tem que ter essa habilidade, né, porque se a gente até pudesse levar ele até para as nossas casas, né, mas é aquela coisa, você tem que ter esse lado, essa habilidade muito consciente e madura, justamente para não interferir isso e não atingir a tua saúde mental. Isso, de saber separar, né? Ela falou, exatamente. Às vezes a gente sai muito sensível da forma com que a história que aquele idoso conta. E a gente se coloca, né? Poxa, será que isso vai acontecer conosco? Será que isso... Eu sempre penso isso quando eu cuido de um idoso. Às vezes eu tenho essa reflexão. Principalmente quando eu tenho que deixar o idoso, eu tenho essa reflexão. E aí eu lembro das matérias que eu estudava, que fala, né, que o cuidador também tem a questão da depressão, né, que o cuidador ele tem que cuidar também da parte psicológica dele. Porque ele, por mais que a gente aprenda com os anos, né, com a prática, a saber separar, né, o profissional do pessoal, a gente está lidando com outro ser humano, né? E aí, imagina você ficar um ano com uma pessoa e depois você sabe que você vai ter que deixar aquele idoso por alguma razão, mas fica muitas reflexões como cuidadora. Eu já passei por isso. Mas assim, são uma balança de equilíbrio, né, que a gente precisa buscar, tendo essas habilidades. Humanamente, a gente tem que trabalhar com empatia. A gente tem que trabalhar se colocando, penso eu, é o meu ponto de vista, se colocando no lugar daquela pessoa. Sabendo que aquela pessoa, quando eu virar bruscamente, ela vai sentir uma dor. Né? Se eu não tiver a habilidade de fazer o movimento com ela, vai sentir uma dor. E tudo é uma questão de habilidade, de técnica, que a gente aprende no dia a dia, até depois da teoria, todos os dias a gente, inclusive, aprende com ele. Quando eu digo que o idoso, quando parte, quando morre, no popular, é uma biblioteca que a gente pega. O quanto vocês, quanto eu, quanto você que está nos assistindo, aprendeu com o idoso. Então, valorize esses idosos. É verdade. Valorize essas pessoas. Às vezes a gente até aprende mais do que leva para eles. Que são as experiências. Sim. Que leva. Nós levamos só o nosso lado profissional para tentar fazer. E a confiança, que muitas vezes você tem 30, 20 anos, ele confia em você, tem cuidado de ser o neto dele, de ter um filho dele, ter uma filha dela. E aquelas pessoas que muitas vezes estão lá num abrigo e na perspectiva de que vai chegar uma visita e não chega essa visita. Então, tudo isso são partes que também mexem com os profissionais. E se a gente não tiver esse equilíbrio, a gente termina também adoecendo por essas pessoas. Tá? Então, assim, eu sempre... Exatamente. Eu sempre procurei trabalhar de uma maneira em que eu
tentava fazer, eu não sei, eu usava esse método, cada um tem o seu método, né? Mas de demonstrar que tudo bem não chegar ninguém no domingo, sabe? Na casa de repouso, quando tava assim, né? Porque às vezes chegava. Eles. Não é questão de eles. É outra pessoa. É uma pessoa que você está cuidando, né? Igual o Milton falou pra gente, né? Que não é nem legal a gente falar paciente, mas são pessoas idosas, né? Tudo bem. E aí, quando chega no domingo e a gente vê outros colegas, né, residentes recebendo as visitas, eu via que alguns que não recebiam, eles ficavam com a expressão diferente e eu agia de forma natural, como se fosse uma coisa comum, normal, é um dia como o outro. Eu tentava levar isso para aquelas pessoas que não recebiam visitas, porque eu via que eles ficavam tristes, sabe? Então a gente tem que. Essa questão de. É que tem muito também. Essa parte que vocês trabalham é muito importante, porque tem muito cuidador que vê o idoso dentro da casa de repouso como se fosse realmente um paciente que não ouve, que não entende. E isso já aconteceu comigo, sabe? Da pessoa tá falando da pessoa idosa e ela tá do lado, ela sabe, ela tá ouvindo, ela tá entendendo e ela tá deprimida. Em saber que a pessoa tá falando dela ali, mas ela não tá, sabe? E é muito legal esse trabalho de capacitação, de reciclagem, de trazer mais informações para o cuidador, para ele saber lidar com a pessoa idosa, sem ver essa pessoa idosa como um ser, um ser que não tem mais razão, não sei, sabe? Isso tudo é muito importante. Então, mas assim, é muito importante, assim, o próprio artigo 230 da Constituição, ele vem dizer, né, que o amparo tem que partir da família desses idosos, e a gente às vezes não consegue entender. Só um minutinho, cartão. O Visa. Não tem o Visa. 1404? Tem o Visa não. Então a gente precisa estar atento a essas questões, né? Eu estava vendo aqui o artigo 230 da Constituição Federal, que ele vem dizer que esse amparo inicial precisa ser da própria família, que muitas vezes a gente falou aqui lá no início da nossa conversa que ele não tem. Ele não tem esse... Aqui Rosana dizendo, eu tenho uma mãe também, eu tenho mãe que também sou cuidadora. Poxa, aqui no Rio de Janeiro, a colega que também é assistente social, então... Muita gente, Richelle, né? Muita gente entrou aí, viu, Fernando? Eles vão ler aí um monte de coisas aí depois. Eu acho que bacana aí a interatividade aí das pessoas. Obrigada, pessoal. Obrigadão mesmo. E a gente precisa estar vendo isso. Eu digo muito que a gente precisa sempre buscar essa interatividade. E, mais uma vez, eu vou voltar para a valorização. Eu acredito que quem está assistindo essa live, eu vou me direcionar quem está assistindo essa live, quem vai assistir. Vocês que têm seus idosos, que precisam de um cuidador, primeiro, se coloquem também no lugar dessas pessoas que deveriam ser vocês. Mas o bom é que vocês podem remunerar esse cuidador, mas remunere da forma melhor possível. Não é que o seu idoso vai dar trabalho a esse cuidador, pelo contrário, ele vai dar a atenção, os cuidados, mas muitas vezes você está no trabalho, você ganha 5, 10 mil reais e quer pagar um salário mínimo ao cuidador, não que o dinheiro ele tenha essa essencialidade maior, mas há uma necessidade. O cuidador ele tem família, ele tem conta, ele tem deslocamento, ele tem muitas vezes a escola dos filhos para pagar, ele tem uma faculdade que ele está se especializando, então quando ele vai fazer, elencar tudo isso, você que vai contratar um cuidador, tem essa visão dessas pessoas que levamos, né, que vamos com essa essência de fato
de cuidar. O próprio nome já diz, cuidador. Olha que essencialidade do nome. Cuidador, né? Que vem da arte do cuidar, que vem da arte do cuidar. E a arte do cuidar com qualidade é sapiência, é saber, é conhecimento, é aperfeiçoamento, é enquadramento, é equilíbrio. Então, a gente precisa ter esse sentimento também para dizer para vocês. Eu, como profissional da assistência, como especialista... Só um minutinho. Edna, por favor. É o neto, viu, gente? Tá bom. Por favor. É o neto que quer atrapalhar. Então, assim, são essa a essência que a gente precisa ter. Oi, Jean. Boa noite. Precisa ter. E a gente o Jean precisa... é cuidador. Ele tem um canal chamado Diário de um Cuidador de Bordo. Ah, que legal. Vamos trocar experiência. Aqui agora. Eu tenho o meu estudo diário de um cuidador de bordo. Tá aqui, eu estou vendo. Parabéns, Jean. Eu tenho um estudo de caso aqui, eu posso até mandar para vocês, até porque não tem nenhum sigilo, só para vocês terem uma ideia do trabalho que a gente faz aqui depois. Mando para você, Fernando, para você, Nato. Pode mandar. PDF, vocês vão dar uma olhada, vão fazer uma análise e é bem interessante. São 24 idosos e a gente está tendo um bom resultado. Eu vou fazer esse estudo durante um ano para tentar provar para essas famílias, para tentar mostrar. Eu moro em um conjunto onde tem estratégia de saúde da família, e assim, a proposta da estratégia de saúde da família é justamente ter esse acolhimento, né? Buscar esse acolhimento. E a gente está utilizando muito a lei para que esses idosos não precisem enfrentar uma fila na madrugada, porque muitas vezes o idoso está enfrentando uma fila pela madrugada, o que o SUS, o que o Sistema Único não pactua. O que o Sistema Único pactua são agendamentos. E o idoso acima de 85 anos, a pessoa idosa acima de 85 anos, ele tem uma particularidade de especialidade muito maior. Da mesma forma que a gente também questiona, né? Às vezes o idoso vai se utilizar da idade dele para tirar uma ficha para o neto, para o filho que ficou em casa dormindo. Então, a gente vem trabalhando essa sensibilidade para eles, para justamente eles não utilizarem daquilo e favorecer quem poderia estar fazendo ao contrário para eles. Ele está fazendo ao contrário, né? Então, é muito salutar. Assim, a gente vem... Aí eu tenho amputados, eu tenho idosos com escara grande, a gente já está conseguindo já puxar esse trabalho, puxar as enfermeiras, tudo dentro da lei, né? Apresentando através de uma solicitação, de uma entrevista, fazendo com que essa estratégia vá lá. Porque a gente escuta muito relato, e o agente comunitário não passou naquela casa faz 6 meses, o médico faz 1 ano, não sei nem quem é o médico da minha equipe, e a gente está fazendo esse trabalho com esses 24 idosos, mostrando educadamente para essa unidade de estratégia de saúde da família a importância e a lei que precisa. E a gente criou uma rede de apoio com o CRAS, com o CREAS, com o Ministério Público, com o Conselho Municipal e Estadual de Saúde, Conselho Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Então, a gente buscou essa rede, a ouvidoria, as defensorias, justamente para que a gente possa se apoiar neles, apoiar nele. Parabéns, Gilberto, colega aqui também, enfermeiro, profissional de enfermagem aqui, que está conosco aqui, te apoiar nessa rede de proteção para que esse direito seja viabilizado. Então, é essa a proposta, é essa a estrutura. Eu me comprometo a mandar para vocês essa proposta, essa ideia. Você, de repente, pode fazer alguma utilização dentro da proposta, né? Até como cidadã. Eu quero. Eu adoro fazer esse tipo de trabalho de divulgação, principalmente voltado para o idoso.
E para os cuidadores, né? Aqui já avisaram que a live está fazendo 1 hora, né? O papo foi tão bacana que muito Então, bom, parabéns. Para mim foi demais. Foi uma escola, muita informação boa para mim, né, no caso. Paulo, se você tiver mais um tempo, eu abro, vai fechar, eu já abro outra na sequência. Todo mundo que tá já conecta de novo e a gente continua. Vamos embora.